Então é Natal. Que beleza. Eu até agradeço a Deus porque por uma obra divina deve ser isso. Até agora eu não vi, não ouvi a fatídica música nenhuma vez. Alguém aqui já ouviu? Eu não sei, acho que proibiram a música, alguém sabe? Deve ter tido uma proibição, né? Do tipo. Tem lei? Não, eu sei que tem. Eu sei que tem. Eu sei que há shoppings que foram. Que o pessoal proibiu de tocar, porque o pessoal ficava tocando 24 horas por dia. Aí alguns vendedores aí começaram a entrar em surto, o que é muito compreensível. Mas nós vamos falar sobre fechando para balanço, com alguns temas que nós gostaríamos de pensar, analisando e pensando o fato de já estarmos no fim do ano. Quem aqui já comprou panetone? Quem aqui já? Pelo menos um chocotone, panetone? É mesmo? Sim? Não? São poucos? O ano inteiro. Tem alguns que não param de comprar. Porque agora tem. É que assim, antes tudo era sazonal, né? Agora as coisas não são mais sazonais. Eu vou entregar um pouco a minha. Eu não sou tão velho, mas eu me lembro, por exemplo, da época que você não comia manga o ano inteiro. Não é? Lembram disso? Tinha a época de manga. Porque agora não, agora você come manga o ano inteiro. Morango, lembram? Morango era uma coisa muito esporádica. Então, assim, não tinha morango. Hoje o que acontece é assim: você tem a variação do preço do morango. Então, fora de época, ele fica um pouco mais caro. Mas se você falar, sei lá, em qualquer mês do ano que você quer comer morango, tem morango. O que antes era sazonal e agora não é mais? Sei lá. Tem o panetone, tem morango, tem manga. Sei lá. Lixia ainda é sazonal. Eu quero. Muita gente vai discordar de mim, muita gente vai falar que. Né? Eu quero lançar a campanha hashtag lixia o ano inteiro. Eu quero lançar essa campanha. Eu gosto de lixia. Você pode me condenar, pode falar o que você quiser. Eu gosto de lixia. Lixia é bom. E por que lixia é bom? Porque ela combina com churrasco. É por isso que lixia é bom. Porque você faz assim, você come churrasco até não querer mais. Coma duas lixias depois. Parece que dá uma limpada. Você tem aquela sensação de que, olha, cabe mais uma picanha. Então, por isso lixia é uma coisa muito, muito abençoada. Agora, estou dizendo isso porque a gente já está terminando o ano e vai terminando o ano, a gente vai fazendo retrospectiva. Não tem jeito. O ser humano faz isso. Você pode não gostar, mas acaba fazendo. Em algum momento do mês de dezembro, você vai parar e vai pensar assim, poxa, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E eu não sei quanto a você, eu particularmente acho que 2017 foi um ano complicado. Não foi um ano fácil, por uma série de fatores. E eu não vou entrar em questões particulares, porque a gente nem precisa de questões particulares para saber que o ano de 2017, por exemplo, em nosso país, nós estamos enfrentando uma crise enorme. Que não tem a ver apenas com o desemprego, com a crise econômica. Nós, em 2017, tivemos uma exacerbação de crises morais, crises éticas. Em nosso país, hoje, a gente vive, e em 2017 isso ficou muito claro, vive quase que uma terra de ninguém. E ficou muito claro em 2017. Eu sei que a gente já sabia isso, que a gente já tinha a noção disso. Mas em 2017 jogaram na nossa cara o desmando. Então nós estamos terminando um ano em que nós brasileiros passamos por uma série de questões difíceis de serem trabalhadas. Um ano em que a gente, mais do que outros anos, perdeu a esperança no poder público. Isso às vésperas de um ano eleitoral. E a gente já nem sabe dizer o quanto disso é feito de maneira pensada, já pensando em alguma coisa que alguém vai querer manipular a partir da crise para as eleições do ano que vem. E eu quero dizer para você que se 2017 foi assim, a tendência é que nesse campo, 2018, por causa de tudo isso, seja pior. Porque nós vamos entrar num ano, e semana que vem nós vamos falar de maneira pormenorizada sobre isso, mas nós vamos entrar num ano complicado. Porque é um ano de crise,
Eu vou dizer algo contra esse espírito brasileiro de ser, mas o ano de 2018 tem um monte de feriado prolongado, um monte. Para quem gosta de ir para a praia, é uma beleza. Para quem gosta de viajar, é ótimo. Para um país que precisa de recuperação econômica, é horrível. Some-se a isso Copa do Mundo. Porque você vai ter que lembrar que no ano que vem, praticamente o nosso país para assistir Copa do Mundo. Nós demos, nesse quesito econômico, a sorte de que o primeiro jogo do Brasil cai num domingo. Então, se você não sabe, o primeiro jogo do Brasil na Copa cai num domingo, se eu não me engano, às 3 horas da tarde. Mas os outros, um outro cai numa sexta-feira. Quer dizer, imagina. Que beleza. Jogo do Brasil na Copa na sexta-feira. E vai ser numa sexta-feira, se eu não me engano, às 9 horas da manhã. Quer dizer, ei, Brasil, Brasil, meu Brasil, sem ninguém do... E o terceiro jogo vai ser numa quarta-feira, acho que também às 9. Se não for às 9, às 3. 3 horas. Obrigado, Dorival, nosso assessor para assuntos de seleção brasileira. O nosso Murtosa aqui do ajuntamento. Nós temos aqui o Dorival. Então, 3 horas. Então, o Bira, nosso treinador aqui oficial. É isso, Bira? Vocês estão juntos, vocês são mancomunados aí, que eu estou notando. Ali, aquele canto ali está perigoso, tá perigoso. E aí, olha só, você tem um monte de feriado prolongado, você tem Copa do Mundo e você tem eleições. Eu diria para você que, em termos de perspectiva econômica, o ano que vem acaba em maio ou junho. Depois, vamos ver o que dá. Porque aí salve-se quem puder. Se a gente, então, for entrar agora em quesitos particulares, o ano de 2017, para muita gente, foi um ano normal. Para alguns, talvez tenha sido um ano bom. Mas eu quero dizer, como pastor dessa igreja, e agora dizendo exclusivamente como pastor dessa igreja, que eu reconheço que o ano de 2007, para muita gente dessa igreja, foi um ano muito complicado. Foi um ano muito difícil. Por uma série de fatores. Muita gente da nossa igreja perdeu familiares próximos. Muita gente da nossa igreja teve muita dificuldade no trabalho. Muita gente da nossa igreja passou por crises familiares. E eu acho que a gente não precisa viver numa igreja, e graças a Deus por isso, em que a gente tenha que fingir que algumas coisas não acontecem. Porque elas acontecem. Por mais que a gente queira, talvez, fingir, as coisas acontecem, as coisas são complicadas. A gente reconhece que, claro, muito do que tem acontecido é fruto do pecado. Mas a gente também reconhece que talvez muito do que tenha acontecido seja alguma coisa de Deus trabalhando em nosso coração. Mas, ao mesmo tempo, é muito complicado, porque quando a gente está passando por um problema e por uma dificuldade, a gente até pede para Deus, dizendo, Deus, diz para a gente, conta para a gente o que está acontecendo, dá uma luz, mostra alguma coisa, diz o que eu tenho que fazer. E eu reconheço como pastor que o cristianismo não é uma religião de respostas prontas e fáceis de serem trabalhadas. O cristianismo não é uma religião em que você ora e as coisas acontecem na hora, instantaneamente. Não! Nós temos na Bíblia, inclusive, a história de muita gente que orou e que orou muito e que, às vezes, teve que esperar respostas durante anos, décadas. Nós temos homens e mulheres na Bíblia que, inclusive, morreram sem compreender plenamente o porquê de passarem pelo que estavam passando. E hoje, quando a gente vai falar sobre o tema de contabilizar algumas coisas que nós precisamos contabilizar, de contabilizar todos esses gastos emocionais, psicológicos de 2017, colocar tudo isso diante de Deus, eu estava pensando em alguma história que fizesse sentido para nós, que em 2017 estamos vivendo um ano complicado, e para muita gente dessa igreja que eu pastoreio, que teve um ano complicado, e que talvez vá terminar o ano com aquela sensação de ano, termina logo.
termina logo porque tá difícil aguentar. Como se a passagem de ano fosse um renovar das forças que nós precisamos. A Bíblia traz a história, e eu gostaria de contar um pouco da história desse homem, antes de entrar no texto em que a gente vai conversar, de um homem chamado Jeremias. Jeremias era um profeta, chamado por Deus, e chamado por Deus muito cedo. Alguns estudiosos, inclusive, dizem que Jeremias foi chamado por Deus para ser profeta ao povo de Israel por volta dos 22, 23 anos. O que colocou Jeremias numa situação muito complicada, pelo fato dele ter sido chamado para ser profeta na pior época da história do país dele. Porque quando você vai lendo a Bíblia, e você vai lendo cada livro da Bíblia, você vai notando assim, Deus criou um povo, e aí esse povo foi se corrompendo até que ele vai parar escravo no Egito. Nós falamos sobre isso há pouco tempo. Aí Deus liberta o povo através de Moisés, o povo fica 40 anos vagando no deserto até que chega na Terra Prometida. Quando chega na Terra Prometida, a nossa tendência é parar de ler a história assim, tipo, o povo chegou na Terra Prometida, agora vamos lá, cada um vai vivendo aí. Só que conforme você vai lendo a Bíblia, o povo chega na Terra Prometida e ele só faz desgraça. É problema atrás de problema. São poucos os anos em que o povo de Deus viveu na Terra Prometida obedecendo a Deus em paz. Porque você vai lendo a Bíblia, é assim, o povo pecou, aí vinha alguma coisa, acontecia, o povo se arrependia, Deus salvava o povo, levantava alguém para salvar o povo, mas aí o povo piorava de novo. Então o povo de Deus vivia numa gangorra louca, só que essa gangorra muito mais pendendo para o pecado do que para a obediência. Até que chega um ponto, e em todo esse tempo Deus falando assim, olha, se vocês não endireitarem a vida de vocês, eu vou penalizar vocês. Se vocês não endireitarem o caminho, eu vou penalizar vocês. Até que chega um momento da história em que a tampa explode e Deus diz assim, agora chega. E inclusive eu vou agora mandar profetas para dizer para o povo que a chance acabou. Então Deus escolheu alguns profetas que profetizavam ao povo dizendo assim, prepare-se, porque o bicho vai pegar. 2 profetas, especificamente na Bíblia, são chamados nessa época e com essa missão. Isaías e Jeremias. Então Jeremias recebe de Deus a missão de pregar uma mensagem muito dura para o povo. E o pior, como quase que inevitável, ele passa a ser parte da mensagem. Então, ele começa a pregar dizendo assim, olha, Deus vai penalizar a gente. Só que tinha uns outros profetas, que eram os profetas oficiais. Porque em Israel existia assim, os profetas que eram formados numa escola chamada Casa de Profetas. Então você tinha lá em Israel, a Casa dos Profetas. O cara ia lá e ele aprendia a ser profeta. Então ele aprendia todo o babado de ser profeta. Tinha esses caras. Só que esses caras eram intimamente ligados ao rei. Inclusive, muitos deles recebendo o subsídio do rei. Então, automaticamente, é claro que esses profetas, formados na casa dos profetas, subsidiados pelo rei, geralmente profetizavam o quê? Só aquilo que agradava ao rei. E você tinha os profetas lá que, de repente, vinha do nada, porque Deus levantava. Muitos profetas, quando iam pregar, diziam assim, profetas chamados por Deus, eu sei que eu não sou da casa de profetas. Ou seja, eu sei que eu não sou um profeta oficial, mas eu sou chamado por Deus. E é isso que importa. Jeremias, basicamente, era um desses caras. Então, enquanto Jeremias pregava, Deus vai pesar a mão, então se prepara. Os profetas oficiais da casa dos profetas falavam assim, não vai, é mentira. Deus está conosco, Deus nunca vai deixar a gente vai continuar a viver por aqui. E essa briga ficou tão grande, essa briga ficou tão pesada, tão forte, que chegaram às vias de fato. Bom, não deu outra. Israel foi invadido, foi levado cativo para a Babilônia, e lá iria ficar 70 anos, exatamente como Jeremias tinha dito que iria acontecer. O que o pessoal da situação fez? Olhou para Jeremias e falou assim, olha,
você estava certo, né? Não, eles olharam para Jeremias e falaram assim, sabe por que aconteceu isso? Porque você zicou a gente. Então agora você vai ser penalizado. E você vai lendo a história de Jeremias, acontecem muitas coisas interessantes com ele, como tortura, furação literal de olho, e por aí vai. Jeremias, inclusive, paga com a própria vida o preço de ter profetizado o que Deus tinha dito para ele profetizar. Só que Jeremias, e tudo isso você tem na Bíblia, e há um livro do profeta Jeremias, e o Jeremias, ele é conhecido na Bíblia, inclusive, como profeta chorão. Por quê? Porque a grande parte do seu livro são os seus relatos em que ele fica angustiado. E muitas vezes ele questiona isso para Deus. Ele diz, Deus, por que o Senhor me colocou nessa roubada? Jeremias, num dos textos mais clássicos do seu livro, ele diz assim, eu sinto, Deus, às vezes, que o Senhor é como um rio de águas em quem a gente não pode confiar. A gente sobe num barco, o Senhor é o rio, e a gente tem que ficar ali sempre se segurando muito firme, porque em qualquer momento o Senhor pode derrubar a gente. E o livro de Jeremias todo, e vale a pena você ler, embora seja um livro longo, ele questiona isso. Ele diz, Deus, por que isso está acontecendo? Eu não queria estar aqui. E não apenas o livro de Jeremias, há um outro livro chamado Lamentações de Jeremias. Bom, se o livro chama Lamentações de Jeremias, você deve imaginar o que é que tem dentro dessa coisa. Por quê? Ele vê o que aconteceu, ele nota o seu país destruído, ele nota Jerusalém destruída e então ele escreve um lamento profundo sobre o que ele está sentindo, mesmo ele sabendo que aquilo iria acontecer, porque ele tinha sido chamado para profetizar aquilo. Então, o que eu quero dizer para você é que se você não teve um ano bom, o texto que nós vamos ler é de alguém que teve um ano péssimo. Eu não sei, eu sei como é que foi o ano de alguns aqui, mas eu garanto para você que o seu ano não foi pior que o de Jeremias. A não ser que você tenha visto todos os seus amigos, familiares sendo mortos, tenha passado por tortura, tenha sido levado cativo para uma outra nação, tenha sido cuspido, tenha recebido varadas e por aí vai. Se você passou por tudo isso, tenha tido a sua casa invadida por estrangeiros que saquearam tudo, se você viu nas ruas as mulheres sendo estupradas, crianças sendo mortas na frente de suas mães, se você não viu tudo isso, o seu ano não foi pior que o de Jeremias. O ano de Jeremias foi muito ruim. Mas no lamento, Jeremias contabiliza algumas coisas. Mas eu queria trazer um texto muito estranho, aparentemente estranho para quem está passando por isso, no meio dessa coisa toda. Que é um texto que está em Lamentações, a Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Deixa eu achar aqui. Ele vai ser projetado para você. Cadê? A partir do versículo 21. Até agora, no livro, ele está só lamentando. O todavia é aquela palavra que você sabe que vai mudar alguma coisa. No entanto. Quem já passou por entrevista de emprego aqui, sabe que se a pessoa começa a elogiar você, e ela diz assim, todavia, você sabe, você não vai ser contratado. O todavia significa uma mudança de rumo. Se você está numa DR e a pessoa fala assim, amo você. No entanto, você falou, aí como assim, no entanto? Opa, aí já tá estranho aqui. Ou no entanto, olha, você é uma pessoa de bem. Todavia, como assim todavia? Se você é uma pessoa de bem, não tem todavia. Não tem no entanto. O todavia, só que a gente está acostumado a todavia, no entanto, e aí vem desgraça. No livro das Lamentações de Jeremias é o contrário. Porque até agora ele está só reclamando, só falando do ano ruim, só falando da desgraça que aconteceu. E no meio do livro em que ele está falando da desgraça, ele diz, todavia... A ideia é que se você está lendo até aqui, você está acompanhando a desgraça dele, você está dizendo assim, não, é isso mesmo, é ruim, a vida é uma porcaria, eu não sei mesmo se vale a pena continuar a viver. Esse negócio de Deus aí, não sei não, hein?
esse negócio de Deus aí deve ser uma roubada. Porque eu concordo com Jeremias. Às vezes parece que a gente não pode confiar em Deus, às vezes parece que Deus não é lá tão amigo quanto diz que é. Se Deus é pai, às vezes parece que ele é um pai meio surdo, meio cego, eu não sei bem isso. E a gente está concordando com Jeremias, a não ser que você esteja hiper-humano e super-humano. Até que a gente chega a esse versículo, e ele diz, todavia, e você é pego de surpresa do tipo, peraí, eu estou concordando com o cara até agora, ele me fez entrar nessa história e agora ele joga um todavia. Peraí, opa! Quer dizer, Jeremias, que agora você vai falar, se você está falando mal de Deus até agora e joga um todavia, você vai ter a audácia de falar bem de Deus no meio dessa coisa toda? Você tem certeza? E aí então Jeremias, como se nada estivesse acontecendo, diz assim, todavia, eu me lembro também do que pode me dar esperança. Em outras versões mais antigas, esse é um versículo muito conhecido da Bíblia. Nas versões mais antigas em português, você tem assim, no entanto, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. É o momento em que Jeremias para e diz assim, gente, tá ruim. Mas nós não somos o povo que põe um ponto final depois do sofrimento. Nós não somos esse tipo de povo. Aqueles que vivem com Deus nunca põem um ponto final depois do sofrimento. Sempre põem vírgula. Isso faz uma diferença enorme. Não pelo fato de nós sermos alienados. Porque uma coisa é você não colocar ponto final no sofrimento e apenas ser um masoquista do tipo, eu gosto de sofrer. Eu conheço pessoas que gostam de sofrer porque no sofrimento exacerba-se por elas piedade, dó, pena. E tem gente que gosta de ver as pessoas sentindo dó, pena, piedade, aquela movimentação em torno. Não, cristãos não são assim. Cristãos, como Jeremias, reconhecem que o que dói, dói. E dói. Cristãos não têm nenhum problema em chorar quando há necessidade de chorar. É por isso, inclusive, que nós cristãos gostamos muito de um versículo curto, um dos mais curtos da Bíblia, em que nós nos identificamos muito com o nosso mestre, porque a Bíblia diz, quando Jesus estava chegando a perto de onde Lázaro estava enterrado, e ao notar o choro das pessoas, a tristeza das pessoas, a Bíblia diz simplesmente num versículo, Jesus chorou. E é interessante Jesus chorar no contexto da morte de Lázaro, porque Jesus sabia muito bem que Lázaro iria ressuscitar. Veja, Jesus sabe que Lázaro iria ressuscitar, porque ele mesmo ia fazer isso. Mas ele se dói pela dor. Veja, Jesus não é o nosso mestre que nega a dor. Jesus não é o nosso mestre que vai chegar para a gente e falar assim, não chora. Não, Jesus é o mestre que chora, mesmo sabendo que a ressurreição vai acontecer. E Jesus é aquele que inspira Paulo a escrever depois algo para nós cristãos, que é importante, dizendo assim, chorem com os que choram. Sinta a dor de quem dói. Sinta a tristeza de quem se entristece. E sorria com quem está feliz. O cristianismo tem a ver com sermos participantes do mundo real, das coisas como são. Nós não negamos isso. É por isso mesmo, então, que Jeremias tem a consciência de dizer, no entanto, o sofrimento não dá a palavra final, embora ele exista, ele seja real. No entanto, é por isso que eu quero também me lembrar do que pode me dar esperança. E aí, então, Jeremias agora vai trazer um texto fantástico no meio de uma enorme desgraça. Porque Jeremias diz, graças ao grande amor do Senhor, é fantástico porque até agora Jeremias está reclamando com Deus. Ele está dizendo, Deus, olha, está difícil. Deus, está complicado. O Senhor me colocou numa roubada. Eu não estou gostando. Não está legal. Mas aí, no meio de toda essa coisa toda, ele diz, graças ao grande amor de Deus. Veja que, simplesmente pelo fato de ele saber que Deus é infinito no seu amor, é que ele pode dizer para Deus coisas que, em tese, a religiosidade diz para nós não dizemos. Porque se nós não tomarmos cuidado com a forma como nós nos relacionamos com Deus,
nós vamos aprender assim, não diga certas coisas, guarde para você. No entanto, com Deus não funciona, porque tudo que a gente guarda para a gente, Deus sabe porque conhece o nosso coração. Então, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, sejam conhecidas diante de Deus, através da oração, todas as suas petições. Você tem alguma coisa para pedir, inclusive explicação? Peça para Deus. Não fique andando com Deus como se as coisas não fossem do jeito que são. Está doendo? Fale que está doendo. Está sofrendo? Fale que está sofrendo. Está revoltado? Diga isso para Deus. Faça como Jeremias. No entanto, em nenhum momento chega ao ponto de duvidar de algo que é fundamental para continuarmos a caminhada. Deus ainda nos ama, mesmo quando parece que não ama. E aí, por isso que Jeremias diz, graças ao grande amor do Senhor é que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. O cara está no meio da desgraça, o país está destruído e ele diz assim, no entanto, eu sei que Deus ainda é misericordioso. Porque o que Jeremias está pensando? Deus podia olhar para o povo dele e falar assim, acabou, não tem mais meu povo. Não tem mais. E Jeremias está dizendo, não, Deus ainda deixou muita gente do povo sobreviver à desgraça. Por quê? Porque se Deus deixou gente do povo dele sobreviver à desgraça, é porque ele ainda vai continuar a ter um povo dele. E se ele vai continuar a ter um povo dele, mesmo depois do povo dele ter feito tudo o que fez, é porque ele é grande em amor e misericórdia. Quase que Jeremias está dizendo assim, porque eu, no lugar de Deus, tinha matado todo mundo. E veja que interessante, Jeremias não está feliz. E você lê o livro, ele também não está muito feliz com Deus. Mas ao mesmo tempo, ele é aquele que não está feliz com Deus, mas está dizendo assim, no fundo eu sei que o senhor tem razão. Quem aqui é pai e mãe? Às vezes o filho faz alguma coisa e você vai lá dar uma bronca. Ou dar um castigo. Ou faz alguma coisa. Aí o filho... Aí você chama o filho, a filha e fala assim, por que o papai e a mamãe fizeram isso? Por quê? Não sei, sabe? Fala por quê. Porque eu fiz isso. Então, você fez isso. E o que o papai e a mamãe tinham dito que iriam fazer se você fizesse isso? Fala. Aí você vai conversando, conversa. Até que vai chegar um momento, e todo mundo aqui é filho sabe disso. A gente já passou por isso. De estar levando uma coça do pai e da mãe, e está com raiva porque levou uma coça. Mas está com mais raiva ainda, por quê? Porque sabe que eles têm razão. Porque sabe que está errado. É o que dá mais raiva. Eu lembro que muitas vezes, quando eu apanhava, eu não chorava de dor. Eu chorava de raiva. Porque eu pensava assim, podia ter passado sem essa. No entanto, assim como Deus é o pai que chama o filho e fala assim, você fez besteira. Você vai ser penalizado por ser besteira. Mas eu continuo sendo seu pai. Porque a paternidade não tem a ver com o que o filho faz. Tem a ver com quem todo mundo é. Deus é pai e nós somos filhos. E você não tira esse laço. Você não desfaz esse laço. Então nós somos aquele filho que fez besteira e pensa, pequei, o ano de 2017 foi uma desgraça, foi muito pecado. Mas ao mesmo tempo, eu vou olhar para Deus e dizer, Deus, eu sei que em tese o Senhor tem muitas razões para não estar legal comigo. Mas eu conheço o Senhor, eu sei o que o Senhor é. Eu sei que o Senhor ama, eu sei que o Senhor é misericordioso. Então eu sei que eu continuo podendo te chamar de Pai. E confiar no Senhor. Porque como nós cantamos há pouco, uma leve e momentânea tribulação que pode durar, talvez, 80 anos. E uma tribulação de 80 anos pode sim ser chamada de leve e momentânea tribulação se compararmos a vida eterna, plena e maravilhosa que o Senhor tem para nós. A conta é muito simples. Compare a eternidade com 80 anos. E se você for viver 150 anos, e viver 150 anos pensando assim, a minha vida foi uma desgraça, e você é um cristão, e você foi comprado na cruz,
E Jesus morreu em seu lugar, e os seus pecados foram imputados em Jesus. O preço da condenação, de tudo de porcaria que nós fizemos, foi pago por Jesus. Você vai passar a eternidade ao lado de Deus. E vai olhar para 150 anos, em tese, de desgraça, como uma leve e momentânea brisa que soprou no rosto, mas que parecia um turbilhão e um furacão enquanto nós vivíamos aqui. Nós caminhamos para aquele momento da história, e Jeremias sabia muito bem disso, em que toda dor seria sanada e haveria uma explicação muito clara para a grande maioria delas. De uma tal forma que talvez muitos do povo que estavam reclamando, ao chegar diante de Deus, iriam dizer: Deus, a gente entende e agradece. E aí ele diz: as misericórdias de Deus, que são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a fidelidade do Senhor. Jeremias está usando um conceito que é usado muito, inclusive, no livro dos Salmos. No livro dos Salmos, você vê muito a seguinte expressão: e a fidelidade do Senhor dura para sempre. E a fidelidade do Senhor dura de geração em geração. É um conceito que sempre foi muito presente no povo de Deus, de que a fidelidade de Deus a Ele mesmo, e essa é uma coisa importante, porque você já viu aquela expressão, Deus é fiel? Já viu aquela expressão, né? Todo mundo já viu, Deus é fiel. Aí, a gente tem a tendência de olhar para esse texto e pensar assim: Deus é fiel a mim. Na verdade, essa é a parte final da coisa toda. Porque a Bíblia diz que Deus é fiel a Ele mesmo. Então Ele prometeu que cuidaria de nós. E por ser fiel a Ele mesmo e às promessas que Ele fez, por causa de quem Ele é que Ele será fiel a nós. Por causa dEle. E se você parar para pensar, isso muda tudo. Porque Deus não é fiel, em primeira instância, por causa de você e de mim. O que nos dá uma segurança muito grande. Porque não tem a ver com o que eu faço, tem a ver com quem Deus é. E Deus é imutável. Então significa que Deus terá a sua fidelidade de geração em geração. Por quê? Porque a fidelidade de Deus não está ligada ao que nós fazemos, mas está intimamente ligada a quem Ele é. Então por que eu posso confiar na fidelidade de Deus? Porque Ele é imutável. Se Ele confiou, Ele vai confiar eternamente. E é isso então que Jeremias está dizendo. Todas as vezes que eu abro a janela do meu quarto, eu posso ter a certeza: as misericórdias do Senhor se renovaram. E vão se renovar amanhã, e depois de amanhã, e nunca essa misericórdia terminará. Mas o texto continua. Vamos para o próximo. E aí eu digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor. Lembre-se que, e portanto nele eu porei a minha esperança. Lembre-se que Isaías perdeu casa, perdeu carro, perdeu família, reputação, país, tablet. Porque enquanto a gente fala perdeu casa, o pessoal assim: perdeu casa, tablet, meu Deus, é possível, perdeu o celular. Nossa, meu Deus, perdeu o celular, que horror. Porque não, a gente vive num mundo que é assim, né? A pessoa fala assim: fulano perdeu o filho. Nossa, perdeu o filho, triste, né? Nossa, e no enterro perdeu o celular. Meu Deus, mas onde foi o celular? A gente vive num mundo assim, meio complicado. Bom, Jeremias perdeu tudo. Jeremias não tem mais nada. E é interessante ele dizer isso. Ele está dizendo assim: a minha porção é o Senhor. Agora, se você parar para pensar, nem é o que ele estava dizendo até agora. Porque até agora ele estava reclamando de ter perdido muita coisa. Mas agora ele diz: a minha porção é o Senhor. O que Jeremias está dizendo é o seguinte: às vezes, só passando pelo que a gente passou, a gente valoriza a única coisa que a gente tem de verdade, que é Deus. Porque você já parou para pensar? Você só pode confiar no que é eterno. Porque qualquer coisa que não for eterna, você não pode colocar sua confiança, porque você não tem garantia de que aquilo estará lá amanhã. Deixa eu levar isso às últimas consequências. Tem gente que confia a felicidade no casamento. Dançou.
Se você confia a sua felicidade no casamento, você vai ficar louco e vai fazer louco o seu cônjuge. Porque você vai colocar uma esperança exacerbada onde não pode estar a sua esperança. Eu não estou dizendo que você não tem que confiar no seu cônjuge. O tempo de olhar para o lado e falar assim, sabia. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que se você coloca nele a sua segurança, e se ele morrer? Você faz o quê? E vamos levar então as últimas consequências mais assim, chantaculares. E se de repente você descobre que você colocou a esperança em alguém que está colocando agora esperança em outra pessoa? A gente pode garantir que isso nunca vai acontecer? Não, ninguém pode garantir nunca que isso não vai acontecer. Nós lutamos para manter o nosso relacionamento. Mas se nós tivermos a nossa felicidade posta nisso, a gente vai ficar com medo. E a gente vai começar assim, a virar um louco atrás do cônjuge. O que você está fazendo? Por que você está fazendo? Por quê? Porque esperando. Inclusive, o grande problema com pessoas extremamente ciumentas é que elas estão provavelmente colocando a sua segurança onde não deve. Tem gente que eu vejo que coloca a esperança nos filhos. Eu vejo às vezes cristãos colocando assim no Facebook, meu filho, minha vida. E eu fico pensando, coitado desse filho, né? Vai crescer, mas vai dar um gasto com um psicólogo. Porque imagine uma criança crescendo, ouvindo dos pais, você é minha vida. Aquilo deve trazer um peso para ele absurdo. Vai colocar sobre a criança uma responsabilidade que ela não tem. Ela não tem. Eu tenho 2 filhas, uma tem 10, outra tem 5 anos. Se a minha felicidade estiver nas minhas filhas, primeira coisa que eu tenho que fazer, eu não posso deixar sair de perto. Então, quando ela chegar com o namorado, o que eu faço? Mato o namorado? Não, contrato alguém para fazer o serviço. Não é? Já imaginou, eu pai cristão, minha felicidade está na minha filha. A minha filha não pode nem imaginar ser chamada por Deus para ser missionária em outro país. Porque aí eu vou achar que Deus tirou a minha felicidade mandando a minha filha para longe. E se a felicidade então estiver no trabalho? No Brasil? Se a sua felicidade estiver no trabalho, é pior ainda, porque provavelmente você nunca vai ganhar o que você acha que deveria ganhar, mesmo que ganhe muito. Você não vai ter segurança, porque pode ser, isso é complicado, pode ser que de repente você chega para trabalhar numa segunda-feira e a primeira mensagem que você recebe qual é? Passa no RH. Se a sua felicidade estava ali, acabou a sua felicidade. Você vai entrar num desespero. E por aí vai, uma série de fatores. Agora, já parou para pensar que a única pessoa em quem você pode colocar a sua felicidade é Deus? Porque, inclusive, quando você morrer, a primeira pessoa que estará lá é Ele. E Ele estará lá para sempre. E a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, eu só posso e só devo colocar a minha confiança e esperança em Deus. E aí eu posso dormir tranquilo, e eu posso dizer como Jeremias disse, mesmo depois de uma profunda desgraça, a minha porção é o Senhor, portanto eu vou pôr nele a minha esperança, porque até agora, desgraçadamente, a nossa esperança como país não estava nele. Talvez Jeremias tenha sido lembrado como nós precisamos ser lembrados, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E quando a nação se esquece disso, ela perece. Até que Deus ensine, mesmo que a fórceps, que a nossa esperança tem que estar nele e que ele é a nossa porção. E aí então Jeremias complementa essa ideia dizendo assim, o Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. E é bom esperar. E aí essa palavra, nesse contexto todo, é uma outra palavra que não cabe. É bom esperar tranquilo. E se há uma coisa que você não nota no livro de Jeremias, é a tranquilidade. Você não nota isso. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Mas eu acho que Jeremias aqui está sendo profeta ao extremo. Ele está agora recebendo uma palavra de profecia na sua forma mais plena. E eu olho para essa frase de Jeremias nesse contexto e eu digo, ele provavelmente nem estava falando dele. Ele estava falando de nós. Do tempo em que chegaria, em que o povo de Deus
poderia esperar tranquilo a salvação. Porque quando você lê o Antigo Testamento e o povo vivia debaixo da lei de Moisés, você tem que lembrar que a lei de Moisés e suas ramificações faziam que o povo tivesse que viver debaixo de mais ou menos 630, 640 regras diárias. Então, se você quisesse ser um bom servo de Deus no Antigo Testamento, você tinha 630, 640 regras diárias, que incluíam desde guardar o sábado, não comer carne de porco, até ter uma tabela de quanto de peso você podia carregar no sábado. E havia discussões, isso você tem relatos históricos de discussões. Por exemplo, eles discutiam assim: que tipo de fruta você podia comer no sábado? Por quê? Tipo assim, pegar uma melancia é trabalho, então melancia não pode comer no sábado. Mas uma pera já não é trabalho. Porque uma pera você consegue pegar sem se esforçar. É sério, eles paravam para discutir essas coisas. Então havia legislação sobre... Aí, como é que o pessoal fazia? Mas e se eu fatiar bem fininho a melancia? Então vamos pensar o seguinte: fatiando fininho a melancia, ela pesa quanto? Pesa tanto. Então agora nós vamos ver. Olha, pesando tanto, é trabalho ou não é trabalho? Aí uma comissão se reunia e então dizia assim: olha, a comissão, depois de reunida e pensando, chegou à conclusão que a fatia de melancia que pode ser usada no sábado tem que ser da espessura tal, com peso máximo tal. Aí o que o pessoal fazia? O pessoal fazia uma coisa que era mais legal. Para não correr o risco de errar no sábado, eles cortavam tudo na sexta. E já deixava cortadinho. Pesado, cortado, envelopado. Por quê? Mas você tem que lembrar que o pano de fundo disso é... Por que eles estão fazendo isso? Para agradar a Deus. O povo de Deus chegou a um ponto em que ele pensava assim: levantar uma pera ou um fígado? Um figo. Fígado. Levantar uma pera ou um figo. Isso agrada a Deus. E se eu fizer isso no sábado, no final do sábado, Deus vai olhar para mim e falar assim: abençoado seja. Mas se eu levantar um pedaço de melancia, 100 gramas, mais pesado, Deus vai olhar para mim e vai falar assim: amaldiçoado seja. Então esse negócio de salvação era uma loucura. Porque o cara ficava pensando assim: tá terminando o dia hoje, acho que o pedaço de melancia era pesado. Então se eu morrer, acho que eu vou para o inferno. Então ele tinha que pedir perdão a Deus de um monte de coisa. Por exemplo, não podia acender lamparina no sábado. Então, se ele fosse usar um cômodo no sábado, que tinha que usar a iluminação, ele acendia na sexta, torcendo para que não apagasse. Por quê? Porque acender a lamparina no sábado era considerado trabalho. É claro que quando chega esse ponto, para virar sem vergonhense, porque os caras não levantavam uma melancia. Mas Jesus chega para os caras e fala assim: quer dizer que quando a vaca dos 6 atola no sábado, vocês não vão lá desatolar a vaca, né? Porque Jesus sabia o quê? Que o pessoal ia. Porque qual era o lance? Ir desatolar a vaca, você faz isso onde? Onde é que se desatola a vaca? No meio do mato. E qual é o legal de desatolar a vaca no meio do mato? Ninguém está vendo. Entendeu a parada? Então eu desatolo a vaca no meio do mato porque ninguém está vendo. E se ninguém está vendo, segue a vida. Agora, por que eu não levanto uma fruta? Porque a família ali está de olho. O pessoal está ali. No fim, a religião era uma religião de um monte de gente perseguindo um monte de gente, a pessoa se perseguindo e se punindo. E ninguém sabendo onde é que Deus estava nessa coisa toda. Até que vem alguém que diz assim: vocês não dão conta. Vocês não dão conta. Então vamos fazer o seguinte. Vamos arranjar alguém para fazer tudo isso no lugar de vocês? Porque quando você nota sobre Jesus, Jesus diz assim: eu não vim abolir a lei. Eu vim cumprir. Mas cumprir do jeito que todo mundo deveria cumprir e não dá conta por causa do pecado.
Então Jesus foi o único cara que viveu nessa terra e que cumpriu a lei de Deus, e não essas frescuras da lei de Deus. A lei de Deus como a lei deve ser mesmo. Sem nenhum senão. Não tem todavia em Jesus. Em Jesus não tem todavia. É por isso que quando Jesus vai para a cruz e ele morre, Deus olha para aquilo e diz: esse sacrifício eu posso aceitar. Só que aquele sacrifício foi no lugar de todos. De todos nós. O que faz com que agora a gente possa viver a vida na perspectiva do que Jeremias profetizou há milênios. É bom esperar tranquilo pela salvação. Para mim, Jeremias não estava falando dele. Estava falando de cristãos que ele nem sabia como seriam. Porque ele sabia, muito por cima, que haveria a chegada de um Messias e que salvaria o seu povo. Mas ele não tinha ideia de como seria a graça. Ele não tinha ideia de que a única coisa que nós precisamos para ser salvos é crer que Jesus é Deus, foi enviado por Deus, morreu em nosso lugar, levou o peso do nosso pecado, ressuscitou ao terceiro dia e está à direita do Pai. E quando confessamos isso com a nossa boca e cremos isso com o nosso coração, a Bíblia diz: você é salvo. E a pergunta automática, eu não sei quanto a você, mas a pergunta automática que sempre vem ao meu coração depois dessa definição bíblica de salvação é: só isso? Porque eu sempre vou pensar assim, mas tá, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Nada. O que nós fazemos porque somos salvos, não para sermos salvos. A salvação está comprada, é presente, é de graça. É claro que isso traz uma outra perspectiva de pensar como é que alguém que recebeu esse presente vai viver a partir disso, que tem a ver com gratidão, não com obrigação. É por isso que eu tenho falado por aí que, quando eu ouço gente dizendo assim, olha, a oração é uma obrigação para o cristão. Não é não. Não é não. Cristão não é obrigado a orar. Cristão ora porque é um prazer para ele. E se ele não ora por prazer, ele não ora. Porque quem ora por obrigação, porque tem que orar, não entendeu o presente da graça. Seria a mesma coisa de alguém chegar para minha filha e falar assim, você tem que conversar com seu pai. Ah, mas eu não quero. Não, você tem que conversar com seu pai. E aí eu, pai, sei que ela está vindo conversar comigo só porque ela é obrigada a conversar comigo. Do tipo, se você não for conversar com seu pai, você apanha. Aí ela chega e fala assim, ai papai, eu te amo. E aí eu vou ser aquele pai que vai falar assim, ai que lindo, ela me ama. Quem ora por obrigação, ora assim para Deus, achando que Deus é tonto. O que nós fazemos como cristãos, nós fazemos por gratidão. Nós somos gratos pelo que nós recebemos na cruz e tudo que nós fazemos em gratidão. E ainda, claro, que somos aqueles que vão dizer no final, Deus, o Senhor sabe que a gente não chegou nem a quase nada de tudo que o Senhor fez, mas está aqui o que a gente faz. Recebe a nossa gratidão, recebe o nosso louvor. E nós somos o povo que pode dizer, é bom, porque a gente hoje, mesmo depois de um ano de 2017, contabilizando os gastos, contabilizando tudo isso, a gente diz, 2017 não foi lá muito legal. A gente pode dizer, mas mesmo no ano em que as coisas não são lá muito legais, nós somos aqueles que esperam tranquilos a salvação do Senhor. O povo do Antigo Testamento esperava assim, quando Deus vier, o bicho vai pegar. Porque ele vai chegar com tudo e vai arrebentar todo mundo. Então eles tinham essa noção. Hoje o povo de Deus, quando pensa na volta de Jesus, diz o quê? Maranata. Vem logo. Leva a gente para casa. Leva a gente para casa. Nós esperamos tranquilos a salvação que vem do Senhor. Eu não sei como você vai fazer a sua retrospectiva. A única coisa que eu sei é que você pode fazê-la da forma mais tranquila possível. Pode ser, segundo os prognósticos, que o ano de 2018 seja complicado, mas em 2018, sabe o que a gente vai fazer?
esperar tranquilo a salvação do nosso Deus. E 19, e 20, e sei lá até quando. No meio de toda a desgraça e de toda aparente falta de perspectiva, Deus continua sendo Deus. E nós podemos trazer à nossa lembrança o que pode e nos deve dar a esperança. E a nossa esperança definitiva é Jesus. A Ele toda a glória. Deus, obrigado por Tua palavra. Nós somos muito gratos porque a Tua palavra molda a nossa vida e nos dá esperança. E saber que mesmo no meio de tribulação, dificuldade, tudo isso que nós conversamos, o Senhor está conosco, o Senhor cuida de nós e o Teu amor leal é eterno. Louvamos pela fidelidade do Senhor. Pela fidelidade do Senhor ao Senhor mesmo, que se estende a nós num gesto gracioso e amoroso por toda a eternidade. Nós louvamos e agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.